Gravação iniciada, presidente. Bom dia, senhores colegas de colegiado. Vamos dar início à sessão do dia 27/1 da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, doutor Gilson. Bom dia, colegas. Bom dia, doutor Walker Araújo. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Senhor Isaías, faça a gentileza de convocar o patrono do item 115, Empresa Brasileira Industrial, da relatoria do Dr. Jorge Lima Budi, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item. Você sabe que sobre esse negócio da fibra ótica, eu estava conversando com um cara que tem uma empresa disso. Ele diz o seguinte, que tem certos lugares, por exemplo, aqui, exatamente na parte que eu moro, para eles, empresa pequena, não vale a pena trazer cabear, porque o cabeamento é muito caro e a adesão pode não... Obrigado. A adesão pode não ser o suficiente para cobrir os custos. E as grandes empresas, no caso a Vivo, né, não cabeou. Por quê? Não sei. Não sei explicar por quê. Bom dia, doutor Jean. Bom dia a todos. O senhor está nos vendo e ouvindo? Perfeitamente. Ok. Senhores, todos, então, estamos com a qualidade baixa de definição. Perfeito. Passo a palavra, então, ao doutor Jorge, o item 115 do processo final de 2002-85. O senhor está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Eu vou começar o relatório. Processo 13.830.0005556/2002-85. Empresa Brasileira Industrial, Comercial e Serviços Limitada. Relatório. A contribuinte apresentou os pedidos de ressarcimento de IPI, respectivamente nos valores de R$ 3.000 e R$ 325.000 referentes ao primeiro e ao segundo trimestre calendário de 2002. Sendo os créditos concernentes a insumos utilizados na fabricação de bens de informática e automação de que tratamos dispositivos citados. Com base no direito creditório referido, foram apresentadas declarações de compensação à delegacia da RFB em Jundiaí, mediante o despacho decisório, indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas com base na informação fiscal, tendo a interessada deixado de atender às intimações lavradas e não logrado comprovar o cumprimento dos requisitos e condições para a fruição do benefício fiscal em questão. Cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade. Em 26 de setembro de 2012, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, doutor. São 9h25. O senhor tem 15 minutos regimentais. Só fazer um esclarecimento aqui, apesar da inscrição para sustentação oral, na verdade, a minha intenção é só de acompanhar o julgamento hoje. Então, o senhor não vai sustentar, então? Não, eu devolvo a palavra aí ao relator, obrigado, desde já. Ok, então agradeço. Passo a palavra, então, ao doutor Jorge Abud. Obrigado, presidente. Eu vou soltar o voto. Empresa Brasileira Industrial, Comercial e Serviços Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico.
Preâmbulo. O processo à epígrafe foi enviado à DRJ Campinas para julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte. Conforme despacho de folha 739, foi proposto um retorno à DRF de origem para atendimento do dispositivo citado, que determina que serão objeto de um único processo administrativo os pedidos de restituição, ressarcimento e as declarações de compensações que tenham por base o mesmo crédito, promovendo a juntada dos respectivos processos por anexação com transferência dos débitos. Tópico. Do pedido de ressarcimento. Trata-se de processo de ressarcimento de crédito de IPI, oriundo da aquisição de insumos utilizados na fabricação de bens de informática e automação, nos termos da Lei 8.248, de competência dos primeiro e segundo trimestres de 2002. Com fundamento neste pedido, apresentou declarações de compensação. A requerente é a empresa que se dedica, dentre outras atividades, à compra, venda, importação, exportação e industrialização de produtos, equipamentos e componentes de computação e automação em geral. Dentre o que interessa ao presente recurso, promove a industrialização de terminais de cartão de crédito, com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430, protocolo um pedido de compensação de débito da COFINS, que originou o presente processo administrativo, com crédito objeto do processo de ressarcimento acima mencionado. Tópico. Da informação fiscal. Diligência efetuada junto ao estabelecimento do contribuinte. A fiscalização intimou o mesmo a apresentar a documentação pertinente para proceder às verificações relativamente aos elementos constitutivos do crédito objeto do pedido e comprovação das operações que lhes deram origem. Não houve resposta para a citada intimação, em virtude da fruição do benefício fiscal estar vinculada ao cumprimento de requisitos e condições estabelecidas na legislação, cujas análises são de competência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Também não foi apresentado parecer daquele Ministério sobre o assunto. Tópico preliminar. Falta de clareza do acórdão com relação a qual manifestação de inconformidade foi indeferida. É alegado nos itens 07 a 11 do recurso voluntário. Inicialmente, vale ressaltar que o acórdão menciona em seu relatório manifestação de inconformidade de folha 162 a 167, com data de 5 de março de 2007, subscrita pelos patronos e, ao final de seu voto, considera improcedente a manifestação de inconformidade. Ocorre que as folhas 162 a 167 destes autos não há qualquer manifestação de inconformidade juntada, como se observa das cópias do presente processo, devido ao pensamento dos processos administrativos de compensação e ao processo de restituição. As manifestações de inconformidade da recorrente foram juntadas às folhas 153 a 158 e 436 a 441. Por cautela, como ambos os processos administrativos que tratam da compensação foram reunidos, a recorrente está considerando que o acórdão se refere às manifestações de inconformidades neles apresentadas, e apresenta este recurso voluntário no processo de restituição e também em ambos os processos de compensação. Contudo, não se pode ignorar a ofensa que o acórdão traz ao direito de defesa da recorrente, uma vez que nem sequer esclarece qual das duas manifestações de inconformidade da recorrente está indeferindo. Em vista disso, a hora recorrente desde já requer seja reconhecida a nulidade do acórdão, para que seja proferida outra decisão analisando precisamente os documentos e argumentos das manifestações de inconformidade apresentadas pela recorrente. A manifestação de inconformidade que o acórdão se refere à juntada às folhas 162 a 167, consoante o seguinte fragmento do relatório. A manifestação de inconformidade que o relatório está a se referir é aquela juntada às folhas 153 a 158, ou em folha 162 a 167, que se refere ao processo administrativo fiscal de final 21, não havendo qualquer celeuma nisso. Ambas manifestações de inconformidade, referente aos processos assinalados, apresentam os mesmos argumentos de direito. Itens 11 a 15, inclusive no que tange a relação de documentos apresentados. Portanto, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa preliminar.
Pode continuar. Oi? Eu acho que a gente pode votar junto, não pode? Vocês querem escolher separado o voto? Não. Não, ninguém se manifestou. Dá para votar junto. Oi? Dá para votar junto depois. Então vamos lá. Jorge, pode continuar. De análise dos documentos juntados, bem como dos argumentos das manifestações de inconformidade, é alegado nos itens 12 a 16 do recurso voluntário. Vale lembrar que, além de não descrever qual das manifestações de inconformidade está indeferindo a corda onde não analisou de forma completa o pedido de restituição hora em discussão, foram juntados diversos documentos comprovando os créditos de IPI apurados na importação de insumos, entre eles as declarações de importação e também na aquisição de insumos no mercado interno. No entanto, sem nem sequer analisar os documentos juntados, as autoridades julgadoras proferiram o acórdão indeferindo o crédito sob o fundamento de que não foram juntadas as notas fiscais de aquisição de mercadorias no mercado interno. Se apenas faltaram as notas fiscais de aquisição de mercadorias no mercado interno, então o acórdão deveria ter reconhecido o crédito de IPI relativo às importações, se nada disse quanto aos produtos importados. Presume-se que não falta nenhuma documentação para comprovar o crédito de IPI relativo às importações. Dispenso a leitura do restante da alegação. Há duas questões pontuais que devem ser elucidadas. Como salientado pelo fragmento transcrito, o acórdão de manifestação de inconformidade não reconheceu o direito creditório porque o interessado não trouxe aos autos as cópias das notas fiscais de aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para comprovação cabal indispensável da pretensão creditória. 2. De fato, o acórdão de manifestação de inconformidade não se pronuncia sobre a questão do crédito referente aos produtos importados por entender que o direito da apresentação de provas estaria precluso, conforme folhas 03 daquele documento. A preliminar aqui analisada versa sobre o ponto 2, a par da possibilidade de juntar documentos quando da apresentação da manifestação de inconformidade, consoante a interpretação do artigo 16 do Decreto 70.235/72, é de se salientar que o rol de documentos trazidos aos autos pelo postulante, relacionados no item 14 da manifestação de inconformidade, eles não suprem o parecer do Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, a glosa deve ser mantida. No mérito, necessidade de reforma integral do acórdão. Na mesma linha do tópico inicial, pensa-se o item 26. Por ocasião da apresentação das manifestações de inconformidade, a recorrente juntou aos autos todos os documentos solicitados pelas autoridades administrativas, bem como planilhas indicativas da apuração do crédito. Os documentos estão acostados, que dispensam leitura. O acórdão de manifestação de inconformidade assim se pronunciou às folhas 03 e 04 daquele documento. No caso, claramente, a requerente deixou de responder à intimação à época. Vale dizer, fez pouco caso da solicitação de documentos feita pela autoridade fiscal. Somente mais de 3 anos depois, cientificada do ato decisório, apresentou parte da documentação requisitada. Violou, sem dúvida, princípios informadores do processo administrativo fiscal. Sem embargo do expendido, o CARF tem reiteradamente perfilhado o entendimento de que mesmo em processos de pedidos de ressarcimento e compensação, a requerente tem o direito de apresentar os documentos comprobatórios do direito creditório com manifestação de inconformidade. Por outro lado, ao apresentar a documentação somente em instância julgadora, a requerente abdica da fase instrutória efetuada pela delegacia de origem, passando a ter obrigação de juntar todos os documentos que comprovem o crédito, com o objetivo de formar a convicção do julgador. A requerente acostou aos autos cópias do livro Registro de Apuração do IPI e das declarações de importação, além de cópias de atos normativos de autorização do gozo do benefício fiscal. Contudo, não trouxe aos autos as cópias das notas fiscais de aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para comprovação cabal indispensável da pretensão creditória.
O voto traz tópicos referentes à demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário, do ônus da prova, do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à apresentação de documentos comprobatórios, e do momento da apresentação das provas, que dispenso a leitura por ser de conhecimento da turma. A leitura do voto prossegue ao seu final, atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida. O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos na manifestação de inconformidade, não trouxe aos autos as cópias das notas fiscais de aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para a comprovação cabal indispensável da pretensão creditória. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. É como voto. Jorge Linhago de relator. Obrigado, senhor relator. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu não entendi muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa segunda preliminar aqui, o Jorge ele está afastando porque o contribuinte não atendeu a intimação da fiscalização, mas ele está assumindo que a DRJ não analisou os documentos juntados? Vamos lá. Eu não entendi isso. Vou explicar. A questão é o seguinte, ele está alegando o quê? Ele está dizendo, olha, eu não trouxe as notas fiscais, mas você tem que analisar as importações, as leis, tá? Acontece o seguinte, a DRJ deixou de analisar isso. Por quê? Porque na informação fiscal ela está dizendo o seguinte, você não trouxe o parecer do Ministério da Ciência e Tecnologia, então eu não vou analisar o resto. A DRJ falou isso, então? Quem está falando isso? Não, sim, exatamente. Com base na informação fiscal. A informação fiscal traz esse argumento. Ele não juntou parecer. E a DRJ está seguindo essa linha. Já que você não trouxe o parecer, aí eu complemento, ela deixou de analisar o resto. Ela se concentra na questão da ausência do parecer e não analisa mais nada. Ela condicionou a análise dos documentos juntados na manifestação à juntada do parecer? Ela não condiciona, ela para na análise do parecer. Ela diz, você não trouxe o parecer, você não trouxe as notas fiscais. Ela não vai analisar isso. O Walker, Mas a informação fiscal, ó, a DRJ julgou com base nesse pedaço aqui da informação fiscal. Fala o seguinte, o contribuinte apresentou o processo supracitado solicitando ressarcimento de créditos e tal. Originários de aquisição de insumos tributados e aplicados na industrialização de seus produtos isentos com base no artigo tal, decreto tal e na portaria interministerial que tratam do benefício fiscal aos bens de informática e automação. Em diligência efetuada junto ao estabelecimento do contribuinte, intimamos o mesmo a apresentar a documentação pertinente para procedermos às nossas verificações relativamente aos elementos constitutivos do crédito
objeto do pedido de comprovação das operações que lhes deram origem. Não houve resposta até a presente data para a citada intimação. Acrescentamos que, em virtude da fruição do benefício fiscal estar vinculada ao cumprimento dos requisitos e condições estabelecidas na legislação, cujas análises são de competência do Ministério da Ciência e Tecnologia, também não foi apresentado parecer daquele Ministério sobre o assunto. Diante do exposto, considerando que consta do processo, propõe o indeferimento do pleito do contribuinte pela falta de apresentação da documentação comprobatória do crédito do IPI solicitado. Então, com base nisso que a DRJ... Mas a minha dúvida é a seguinte, ela não deveria ter apreciado os outros documentos, a DRJ, para dizer que aquilo lá também não se presta, ou ela não chegou a fazer isso? Ela não fez isso. Porque eu acho que ela tem que se pronunciar, porque é um cessamento de defesa aí. Porque mesmo que os documentos não comprovem nada, ela deveria ter se pronunciado. Então, não dá a preclusão aqui, que nem você está falando, porque ela tem o direito de apresentar as provas na manifestação e tem o direito de ser analisada aqueles documentos. Mesmo que porque assim, a DRJ falou que aqueles documentos não se prestam. Não. Porque é a mesma coisa aqui também. A gente não se pronunciar sobre documentos que foram juntados. A gente tem que se pronunciar, mesmo dando a preclusão lá, porque a gente tem a opção de dar preclusão quando é só juntado recurso. Porque ela está dando uma preclusão aqui que eu entendo que não é cabível, porque na manifestação de conformidade, o contribuinte tem o direito de juntar os documentos. Se aqueles documentos não se prestam para alguma coisa, a DRJ tem que se pronunciar, mesmo que a fiscalização lá tenha esbarrado na ausência de parecer. Ela deveria, ao menos, eu não estou vendo muito no voto da DRJ, ao menos ter dito, você não cumpriu a determinação da fiscalização, não trouxe parecer, não trouxe nada, e esses documentos que você está me trazendo aqui não se presta a comprovar também. Ela fez isso? Não. Só um minutinho. Jorge, posso só passar O Jorge a está palavra? falando que não. Essa é a minha dúvida. Porque no voto do Jorge está aqui. Me dá só um Porque minutinho. a partir do momento que ela declara preclusa, o Jorge está colocando aqui que ela entendeu que o direito à apresentação de provas estaria precluso. Para mim, preclusão não analisa o documento. Então, essa a minha dúvida. Se o Jorge está falando Só um minutinho que eu queria passar a palavra. Vinícius, só um minutinho que a Larissa está na frente. Se me permitir. Larissa, então, ela levantou a mãozinha. Eu estou obedecendo a ordem da mão, tá, senhores? Quando a gente começar nas discussões, quem levantar a mãozinha primeiro tem preferência. Doutora Larissa. Então, Walker, eu fui olhar exatamente esse ponto que você está questionando. O que a DRJ coloca? Ela diz assim, ela diz isso e ela fala, bom, mas eu tenho de conhecer a documentação apresentada aqui em sede de manifestação de conformidade. Então, ela conhece e diz, tá, ele juntou cópias do IPI, declarações de importação e cópias dos atos normativos de autorização, ou seja, aquela autorização do Ministério da Tecnologia que faltava antes, ele trouxe, e a DRJ conheceu e reconheceu isso. Só que ela diz, faltou o essencial, que são as notas fiscais. Porque como é que você vai conceder crédito se não tem nota fiscal que prova a aquisição do insumo? Então não tem preclusão. Não. Eu Mas entendo. Por que está no voto do Jorge preclusão? Não sei. Bom. Porque é o seguinte, ela conhece revoltada. A DRJ, ela conhece assim, desce entalado. Ela falou, eu vou ter de conhecer. E aí ela, tanto que ela faz esse parágrafo dizendo, ela diz, olha, aquilo que estava faltando lá, que era do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi provido, está aqui. Só que não basta, porque o essencial não está, que são as notas fiscais de aquisição de insumos. Com que eu concordo perfeitamente, se não vai dar crédito se não tem prova da aquisição do insumo. Só um minutinho, não adianta o voto, só um minutinho. Tá bom, parei. Pode falar, só não adianta o voto. É isso. Então, eu acho que eu não enxergo nenhum cerceamento ao direito de defesa. O que a DRJ disse mas o que me confundiu aqui foi essa palavra preclusão aqui, que está no voto do Jorge. O Vinícius queria pontuar alguma coisa. Vinícius. Pode falar, Vinícius. Já inseri. Pode continuar. Oi? Não, já passou. Pode continuar.
Porque eu não estou entendendo essa palavra preclusão aqui. Agora, com os esclarecimentos da Larissa, agora, que a DRJ não declarou a preclusão dos documentos, mas ela disse que não há provas, né? Embora ele tenha apresentado algumas, ele entende que a nota fiscal era essencial para comprovar. Eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu não concordo com os termos aqui que estão no voto, tá? Inclusive, Jorge, você tá, na preliminar você está falando, portanto, a glosa deve ser mantida, né? Para mim é uma dicotomia aqui, né? Porque você está analisando a glosa num parágrafo de preliminar, né? Então, eu não concordo muito com esses termos aqui, então eu vou votar pelas conclusões. Por esses motivos, porque eu não concordo com os termos utilizados aqui. Também não estou claro. Bom, essa questão da glosa foi mal colocada. Obrigado. Ô, Jorge, e a questão da preclusão, é muito complicado você dar preclusão. Para você dar preclusão, ele tem que ter passado do prazo para apresentação do documento. Se ele apresentou lá na manifestação de conformidade, você tem que falar por que está sendo dado essa preclusão aí. Senão até o próprio Vinícius eu acho que vai acabar voltando pelas conclusões, né, Vinícius? Não, a preclusão é das notas fiscais. Ele apresentou agora as notas fiscais? Ele apresentou as notas fiscais? Oi? Jorge, ele apresentou as notas fiscais? Um momento, eu vou dar essa informação agora. Entendo que não. Ô, Vinícius, não é da nota, não. Não tem preclusão de nada. O que a DRJ está falando é o seguinte, houve a apresentação do parecer, só que as notas fiscais, que é um outro elemento de prova que seria cabal para demonstração do crédito, não foi apresentado. Não, olha nas folhas 7, item 2 do Jorge. Eu não estou falando da DRJ, eu estou falando do voto do Jorge. O Jorge fala assim, de fato, o acórdão da manifestação não se pronuncia sobre a questão do crédito referente aos produtos, por entender que o direito à apresentação de provas estaria precluso. Precluso. O Jorge está afirmando que a DRJ declarou preclusão na juntada de documentos. Está aqui no voto do Jorge. É isso que... Mas o que acontece é que o cara não apresentou as provas. Enfim, é questão semântica. Eu não vou entrar nesse detalhe do voto do Jorge, mas, enfim... Bom, é minha conclusão. Eu vou votar pelas conclusões. Vou entrar na semântica que o Jorge usou aí, porque para mim é relevante isso, mas, enfim, o que a DRJ concluiu é que não foram apresentadas as notas fiscais. Ok, vou continuar colhendo os votos, doutora Larissa, porque acho que já deu... Tá, então fala. É o esclarecimento, para ver afetar. Pode falar. Foram juntadas notas fiscais no recurso voluntário. Foram. Mas aí a preclusão não seria... Então, veja, a preclusão seria dada por a gente, por nós, e não pela DRJ. Isso. Então, acho que a de se manifestar sobre isso. Enfim. Porque senão depois vai ter embargo. Você tem razão. Tá, Jorge? Você vai aceitar as notas fiscais agora? Não. Não vai aceitar? E como é que você vai afastar, então, a linha C? Larissa, no recurso voluntário, que eu transcrevo aqui no item 26, no começo da página 8, ele não relaciona as notas fiscais. Olha só, voltar aqui, Justo. Agora, uma coisa é o Jorge ter falado precluso, que eu acho que, para mim, aí eu não quero entrar nem na psicologia do voto do Jorge, não sei o que ele pensou na hora, mas agora tem uma coisa aqui que ele escreve depois, aqui que eu vi agora, lendo agora, que está errado. Isso não é verdade. Fala assim, como é que é? Peraí, deixa eu ver aqui. A par da possibilidade de juntar documentos, quando da apresentação
da manifestação de conformidade, consoante a interpretação tal, é de salientar que o rol de documentos trazidos aos autos pelo postulante relacionados no item 14 não suprem o parecer. Quer dizer, isso aqui está errado, o parecer foi apresentado, então esse parágrafo aí, né, você tem que falar das notas fiscais agora. Já foi superado isso aí pela própria DRJ, viu que tem esse parecer. Então, nesse parágrafo, se você altera isso aí para traduzir a realidade, eu voto contigo, porque senão eu vou ter que votar também pelas conclusões que eu li isso agora aqui. E aí se aborda essa questão da preclusão nesse parágrafo, porque o que se está tratando agora é da preclusão com relação às notas fiscais, e não ao parecer. A preclusão das notas, o Jorge aprecia nas folhas 13 e 14. 13 e 14? A preclusão ele está tratando lá embaixo, no final. Verdade. Está lá. Tudo bem. Vamos lá. Bom, o doutor Vinícius mantém, então, o voto, desde que ele retire aquela... Essa ressalva aí. Ok. Doutor Walker acompanha pelas conclusões. É isso. Pelas conclusões, porque para mim não ficou clara essa questão da preclusão aqui que ele colocou. Para mim, o correto aqui seria dizer que, como ele não trouxe as notas fiscais, os documentos que ele juntou não se prestam. E a DRJ confirmou isso, que os documentos que ele trouxe não se prestavam naquele momento para comprovar o direito. Mas para mim não há preclusão lá pela DRJ, não. Para mim há uma ausência de documentos. Eu vou modificar isso. Ok. Doutor Jorge, doutor Zé Renato. Feitas as alterações. Você vai mudar isso? Você vai mudar isso? Vou mudar isso. Então você vai acompanhar sem ser pelas conclusões, Walker? Não, aí se o Jorge tirar essa questão da preclusão que ele colocou aqui, eu acompanho ele. Ele disse que vai retirar. Então eu com o relator, ok. Doutor Zé Renato. O relator. Doutora Larissa. Eu vou abrir divergência, porque eu acho que esse caso é claramente a hipótese da linha C do artigo 16 do PAF. Ele não entregou nada para fins de despacho decisório. Quando ele entra com a manifestação de conformidade, ele apresenta os livros contábeis e a autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer jus a esse creditamento. É negado porque isso não é suficiente, e não é mesmo. E aí a DRJ fala com toda clareza, faltam as notas fiscais, ele vem e junta as notas fiscais em recurso voluntário. Então, para mim, isso aqui é a linha C do artigo 16, do parágrafo 4º. Então, o único porém é que eu não olhei com calma o conteúdo das notas. Essa é uma avaliação que tinha, deixa eu ver, o que tem, mas assim... compra de cartão plástico, Tá, estou aqui com o PDF aberto. Eu acho que isso aqui tem que baixar a diligência. Não vejo como prejuízo, não. Perfeito. Doutor Rafael. Eu acompanho a doutora Larissa, presidente. Eu acompanho. Eu estou analisando o processo e eu entendo. Eu perdi todo mundo. Voltou agora também. Vocês estão voltando para mim. Eu acompanho a doutora Larissa. Não foi só meu, não? Não, todo mundo. Então tá. Porque eu preciso saber para ver se é minha internet. Então, todo mundo, por favor, gerenciamento de qualidade aí. Voltou também a última. Tá. Estava com você a palavra, doutor Rafael.
Eu acompanho a doutora Larissa, entendendo que houve a dialeticidade no pedido inicial, houve exatamente pelo menos o meu entendimento sobre a dialeticidade, fez um indício de prova, vou chamar assim, fez um indício de prova, a DRJ entendeu que ainda assim faltaram provas, e ela no recurso voluntário completou as provas. Ok. Doutora Denise. Bom, eu não entendo pela diligência, porque ele foi intimado a apresentar as provas já na fiscalização e ele não fez. Então, eu voto com o relator, presidente. Tem esse detalhezinho. A intimação vinha claramente o pedido de apresentação das notas fiscais? Alguém pode me informar? Não, eu acho que a intimação que a Denise está se referindo é da informação fiscal, Denise. Não. Posso. Alguém está com a intimação aberta para me falar? Presidente, informação fiscal, folha 52, 44 manuscrito. Em diligência efetuada, intimamos o mesmo a apresentar a documentação pertinente para podermos as nossas verificações. Não, eu queria saber a intimação, eu queria a intimação. Intimação fiscal, na folha anterior. Que eu não estou com o processo aberto. Pediu. No exercício de folhas 51 e folhas que equivale a 43 manuscrito. O que ele diz? Cópia pediu comprovação do pagamento de IPI acreditado no livro Registro de Apuração, segundo trimestre de 2012, medida demonstrativa do documento do despacho de importação relativo a importações de insumos utilizados na industrialização de bens de informática, automação objeto do benefício fiscal. Cópia da folha do livro Registro de Apuração de IPI, o necessário estorno do valor do ressarcimento objeto. Cópia das fichas de IPJ 2003-2002, onde consta variações cambiais. Outros elementos poderão ser solicitados no decorrer da ação fiscal. Foi só isso. Então, não teve intimação das notas fiscais? Expressa, não. Outros, não. Perfeito. Então, a doutora Denise vota com o relator também, né? Isso, presidente. Tá, eu voto com a divergência, porque, para mim, esse é exatamente o caso da linha C do artigo 16, parágrafo 4º. Eu já te passo... Tá, você quer falar antes de eu acabar o meu voto? Pode falar. Eu vou pedir licença para o relator, eu vou mudar meu voto. Vou acompanhar a sugestão aí de diligência mesmo. Eu também. Eu vou mudar porque, embora ele tenha sido intimado, não estava expresso para trazer nota fiscal, né? E aí, na manifestação, ele trouxe documentos e a DRJ falou que aqueles documentos não eram suficientes, precisava da nota agora, né? Então, ele trouxe as notas agora. É aquele caso típico que a gente faz, né? Se ele trouxe o documento na manifestação e a DRJ falou que não era suficiente, disse que faltava alguns, ele traz o recurso, a gente aceita. A gente tem aceito isso daí. Então, eu peço desculpa aqui a inobservância. O colegiado é para isso, é para a gente discutir e aprimorar nossas ideias e ver o que, de repente, a gente não viu no primeiro momento. Porque se você pegar a linha C, você vai ler, destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. E foi exatamente o que aconteceu. A DRJ trouxe a necessidade das notas fiscais. Ele trouxe vários documentos. Falou, não, nenhum desses serve. Tem que ser a nota fiscal também. Todos servem, mas com a nota fiscal. E aí ele vai e traz no recurso voluntário. Para mim, é exatamente o caso da linha C, que se o Jorge mantiver o voto, ele vai ter que afastar melhor essa linha C do voto dele, porque ele não afastou. O cara vai despacho decisório é eletrônico? Não é eletrônico, mas mesmo não sendo eletrônico, veja bem, eu sei que a gente geralmente trata isso com despacho eletrônico, o Zé. Porém, o que acontece é que em nenhum momento ele foi intimado para apresentar esse documento. Por isso que eu perguntei qual foi o teor da intimação. Porque qualquer outro documento é muita coisa. Para mim, se ele fosse intimado, apresente as notas fiscais. Ele não apresentou, e aí vem falar isso agora, não, aí já lançou. Aí precluiu de verdade, na minha visão. Bom, mas essa é a minha visão. Eu vou... Aqui a mudança de voto para o Walker, né? Isso. Denise, queria falar?
Desculpa, Presidente, eu vi a mão agora. eu peço desculpas, porque geralmente eu abro processo para olhar e esse eu não abri. Eu achei que o contribuinte havia sido intimado para apresentar as notas fiscais. Diante desse fato, eu voto com a divergência. Tá, então eu estou alterando o voto da doutora Denise, também pela divergência. Bom, então, alguém mais quer alterar o voto? Posso votar, eu falei, então? falei que ia alterar o meu já. Você vai alterar o seu também? Isso. Ah, então tá, não. Eu não tinha notado o seu não, Vinícius. Eu te informando. Também pela divergência? Isso. Ok. Então, eu também voto com a divergência. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. Então, virou resolução. Agora, o teor da resolução. Doutora Larissa, eu vou designar a senhora como redatora dessa resolução. Qual seria o teor da resolução que a senhora, como a senhora abriu a divergência? Não, ó, veja, só uma coisa, como a senhora é nova no nosso colegiado, assim, como titular, não necessariamente quem abre a divergência faz o voto vencedor, tá? Só para você saber, você ficar tranquila quanto a isso, até porque seria injusto com o Vinícius e com o Walker. Então, eu não tenho eu tento ir, vamos lá, pulverizando a questão da designação. Mas qual seria o teor do voto, da diligência que a senhora iria propor? Basicamente, analisar as notas fiscais e ver se existe o crédito, e ver se há a certeza e liquidez do crédito a partir das notas fiscais juntadas ao processo. Ok. Eu não sei se vocês entendem que se a unidade de origem precisar de mais algum documento, se ele ainda pode intimar, se ainda estiver faltando algum ou não, isso eu não sei, aí o que a turma acha? Eu acho prudente. Ela analisar o crédito com base nas notas fiscais juntadas e os outros documentos já trazidos aos autos, né, que ele trouxe na manifestação também. E se a fiscalização entender que há necessidade de outros documentos, que intime. Só facultar esse direito, né, não restringir aqui. Sim, porque, ok, de acordo, então isso, eu coloco isso na resolução. Ok. Eu e o Vinícius agradecemos essa imposição posição não, né? A distribuição aqui de votos vencedores, essas coisas. Não, claro, não, mas eu sempre fiz assim, né? Eu acho mais nunca botei quem abriu a divergência. Até o Vinícius senão... não está se mexendo. Respira, Vinícius. Eu esqueço às vezes de respirar. Não, mas se você quiser, Vinícius, toda vez que você abrir a divergência, eu posso designar você, não tem problema. Acho que você ficou triste com essa questão. Não, pode escolher o pessoal aí, cara. Bom, então vamos lá. Resolve os membros colegiados por maioria de votos e converter o julgamento em diligência no termo do voto da redatora designada. Vencidos Jorge e José Renato. Designada Larissa para redigir o voto vencedor. O patrono não fez sustentação, apenas acompanhou o julgamento. Ok? Senhores, declarado o julgamento. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Doutor Jean, alguma dúvida? Não, tudo certo. Agradeço e um bom dia a todos. Em nome do colegiado, eu agradeço ao senhor e tenha um bom dia. Bom, com isso matamos o 115. O 152 e 157. Ô, Isaías, tem como ver se a doutora Camila já está disponível? Presidente, ela pediu para aguardar um pouquinho. Então tá. Então vamos ao item 104 e o 137, que na verdade são os repetitivos. Eu falo 104 e 137, que os dois são do Banco Safra.
Não necessariamente são as mesmas matérias. Não, mas é sim, presidente. Inclusive, eles... Não sei por que ficou separado aqui, mas tá bom. Houve apresentação de memoriais pelo recorrente, e os memoriais são subscritos, inclusive são muito parecidos, subscritos pelos mesmos patronos, portanto, são realmente, já eram parecidos, já eram iguais. E a análise... Peraí, calma. 104. Eu vou passar a palavra para o senhor, só um minutinho. Eu quero resolver esse negócio. Lembre-se que a gente tem que seguir o... Verdade. É tudo bonitinho, porque está sendo gravado, depois ele vai querer ler, ouvir, entender onde é que está. Então, agora a gente está no item 104 do Banco Safra, o processo final 2018-97, de relatoria do Dr. Rafael. Pronto, o senhor está com a palavra agora. Muito bem. José, depois desliga teu microfone, Jorge também. Vamos lá, presidente, caros colegas, esse processo, ele envolve uma discussão sobre se a recorrente também se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados em relação ao direito de excluir da base de cálculo das contribuições os valores relativos à alienação de bens do ativo não circulante, classificados como investimento imobilizado ou intangível. A questão da exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores da alienação de bens do ativo não circulante, ela foi pacificada pela própria DRJ. A DRJ entendeu que existe esse direito. Mas, em ambos os casos, ela negou o direito ao crédito em razão de prova. Ou seja, o processo ele se resume agora à questão da prova desse fato jurídico, que é a alienação desses bens. E aí, nesse processo final 97, 104 da pauta, que é o que nós estamos tratando, o contribuinte, eu vou abrir aqui, o contribuinte apresentou na manifestação de conformidade, o acordo da RJ. Assim conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador, a manifestante fazia jus à exclusão da receita de venda de bens objeto do arrendamento mercantil de sua receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do PIS. Ou seja, a questão ficou só de prova. Superadas as questões, cumpre analisar se restou comprovada nos autos a alegada alienação de bens arrendados e, se comprovada, se ela deu nos valores informados pela interessada, uma vez que a indisponibilidade de interesse público não permite o reconhecimento de uma dívida pública em valor incorreto. No caso concreto, a recorrente, já na manifestação de conformidade, desincumbiu-se do ônus de demonstrar os argumentos pelos quais entende que possui o crédito, essencialmente a exclusão das receitas. A título da documentação, essa é a parte relevante para nós, a recorrente trouxe aos autos extrato da DCTF retificadora, que também não é tão relevante aqui no nosso entendimento, e demonstrativo do cálculo do PIS. Efetivamente, não apresentou qualquer escrituração contábil, muito menos cópia dos documentos que embasou, fato que foi observado quando da aprovação da decisão pela DRJ. A DRJ falando, a interessada juntou à manifestação de conformidade apenas 2 documentos a título de prova, extrato da DCTF e demonstrativo de cálculo do PIS desacompanhado da escrituração. No citado demonstrativo, consta entre as exclusões de receita bruta o valor de R$ 60.751.452 a título de lucros na alienação de bens arrendados. Entretanto, esse demonstrativo diverge da DACOM e não faz prova em favor da manifestante. O acórdão recorrido, ao delegar o direito ao crédito, o fez sob os seguintes fundamentos. Em consulta aos sistemas da Receita, verifica-se que em 2 de 2 de 2016, o demonstrativo de apuração das contribuições sociais foi retificado. As modificações promovidas no cálculo do PIS, ficha 8B, referem-se a alterações dos valores de exclusão da base de cálculo informados. Na linha 9, despesas de obrigações por empréstimos e repasses, acréscimo de 113.674. E na linha 24, outras exclusões, acréscimo de 60.885.116,53. Tais acréscimos totalizam o valor de 60.998. Como o valor do crédito alegado no PER é de R$ 396.492 e a alíquota do PIS aplicada é 0,65, conclui-se que o valor que a manifestante pretende informar, excluir da base de cálculo,
é de 60.998, coincidente com a soma dos acréscimos. Importante ressaltar que a exclusão de valor referente à venda de bens do ativo possui linha própria no DACOM, linha 06, e essa no demonstrativo permaneceu com valor igual a zero, que na verdade é 0,01. Relevante registrar também que o valor do PIS devido informado no DACOM em questão é exatamente igual ao valor informado na DCTF, retificadora entregue em 5 de 2 de 2016, o que demonstra que a citada declaração reflete a apuração realizada no DACOM retificador. Em 15 de 5 de 2018, após a apresentação da manifestação de conformidade, a manifestante transmitiu outro DACOM retificador, linha 04, reversão de provisões, aí eu faço uma descrição, a DRJ faz uma descrição, mas vou à conclusão da DRJ. A interessada juntou à manifestação de conformidade apenas 2 documentos, extrato DCTF e demonstrativo de cálculo. No citado demonstrativo, consta as exclusões, entretanto, esse demonstrativo diverge da DACOM e não faz parte do favor do manifestante. E aí, a DRJ menciona a instrução normativa e menciona que não restou demonstrada a alegada operação de alienação de bens do ativo permanente. Como relatado acima, de acordo com as informações prestadas pela interessada, de fato, a redução de cálculo do PIS, mas em decorrência de deduções e exclusões outras que não têm relação com a alegada alienação de bens do ativo permanente. Não existindo provas quanto ao direito da manifestante em relação às exclusões e deduções, retificadores, exclusões e deduções que frise nem foram mencionadas, reconheceu o direito creditório pleiteado. Quanto à apresentação do recurso voluntário, o recorrente reitera que o crédito tem origem na inclusão indevida do montante de 60 milhões na base de cálculo do PIS, no período de maio do calendário de 2013. E, para corrigir o equívoco, em 5 de 2 de 2016, os valores foram retirados da mencionada conta. Na ocasião, também transmitiu a DCTF retificadora recibo, reduzindo o débito de PIS de 825.493 para 429 mil. Em 7 de 4 de 2018, a recorrente retificou novamente sua apuração, realizando os outros ajustes, neste caso, majorando o débito do PIS de maio de 2013 em 429 mil para 434 mil, e recolhendo a diferença em 6 de 4 de 2018. No que diz respeito ao ônus da prova, com recurso voluntário, a recorrente trouxe aos autos as 2 retificações da DACOM e DCTF, comprovantes de arrecadação, impressão do COSIF, consolidação contábil de instituições financeiras, além de planilhas e arquivos não pagináveis. Todavia, em razão do despacho decisório haver sido preferido de forma eletrônica e tais documentos haverem sido juntados em sede de recurso voluntário, que foi deferido pelos motivos já expostos, faz necessário submetê-los ao crivo da fiscalização, razão pela qual o voto converter em diligência, a fim de que a unidade de origem apure se a documentação apresentada pela recorrente no recurso voluntário corresponde às informações constantes do banco de dados da Receita, verifique se os valores eventualmente foram utilizados em outro processo, elaborando a informação, inclusive com a juntada de cópias que comprovam os fatos, abrindo-se vista recorrente para que, na mesma, no prazo legal, manifeste sobre o resultado do relatório final da diligência terminada. E é como voto, presidente. Eu abro, então, diligência. Ok. Faltou aqui na diligência só a sugestão que, se não me engano, o Walker fez no outro processo, que eu já vou até consignar para ficar aqui, que é intimando o contribuinte para apresentar documentos que entenda necessário. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. O doutor Walker está por aí? Ou caiu? Eu não entendi. Eu não entendi. Ninguém está vendo você, não. Só que você não está. Está ou não está? Você está preto. Agora está. Voltou. Agora apareceu. Acho que é problema do Jitsi, viu? Pode ser. Porque doutor vocês estão Vinícius. normais para mim. Eu não entendi o voto do Rafael. Você está dando diligência, mas espera aí, o que ele trouxe na manifestação? Olha só, Vinícius, excelente observação. Um dia, até com uma discussão nossa no Física, presencialmente ainda, quando a gente estava nos reunindo presencialmente, fisicamente, a gente discutiu, muito saudável, e eu entendi que eu criei um paradigma para mim de o que eu consideraria como documentação suficiente para ensejar a aplicação da exceção do artigo 16º. E aí eu me socorri de um conceito de indício de prova, né? E entendi que aí eu parti da premissa do indício de prova e estándar probatório. Bem, eu entendo que se o contribuinte ele demonstrar na manifestação de conformidade o que a doutrina chama de indício de prova, ou seja, que não sejam documentos próprios
documentos de declarações públicas que ele faça. Se ele juntar uma planilha, como a gente já analisou alguns casos aqui, se ele juntar uma planilha feita por ele, demonstrativo, dizendo por que ele, aí vem a dialeticidade, dizendo por que ele entende que existe o crédito, e juntar um documento feito por ele, ainda que não embasado na contabilidade e nos documentos que instruem a contabilidade, eu entendo que ele já se desincumbiu do ônus de, pelo menos, realizar esse indício de prova, demonstrando que que houve um esforço por parte dele de trazer aos autos provas. E depois, geralmente, quando chega para a gente o processo, né, que deve ser uma parte ínfima dos casos que acontecem na Receita, quando a Receita entende que aquela quantidade de prova, que aquele standard probatório que foi atingido, ele é insuficiente para refletir o ânimo, a vontade de produzir provas. Então, essa é a questão. Pois não. Mas que traz de prova no recurso voluntário? No recurso voluntário, deixa eu ver aqui que eu estou... Ele traz esse extrato de tela aqui, chamado balancete geral? 97. Ele traz o tal da COSIF. Porque no caso do banco, não tem nota fiscal, né? No caso do banco... COSIF. É um extrato, né, de uma tela aí de um sistema, COSIF, do Banco Central, chamado balancete geral. Eu acho que ele não trouxe o essencial, né? Desde a manifestação. Ele fala que é alienação de bens, não é? Quais bens? Isso. Quais bens? Porque para saber o que está no permanente, no circulante, a gente tem que saber que bem. Qual bem que é? Porque a gente tem que avaliar se aquele bem ele tem que estar escriturado no circulante ou no permanente. Não, mas ele traz uma planilha. Ele traz uma planilha. Não, ele não traz ele traz no recurso voluntário uma planilha que, pelo que eu estou entendendo, é um comparativo. Né? Mas ele não traz a prova da venda. É isso que não tem. Eu olhei os 6 documentos que ele. Tá, ele não faz a prova da venda, ele só faz a prova. Ele traz milhares de dados planilhados, você coloca o que você quer em planilha. Balancete, né? Mas não tem prova da venda. Enfim, Rafael. E nem você sabe qual o bem, né? Desculpa, Vinícius. Não, tudo bem. Enfim, é verdade. Aqui ele está falando da venda do bem. Então ele teria que falar que bem. Quais são os bens? Relacionar o bem. Ele talvez tenha trazido a totalidade dos bens, mas não discriminando os bens. Entendi. A gente precisa saber não há prova de que houve a compra e venda e que ele recebeu por isso. Só tem, assim, os demonstrativos globais disso. Mas cadê? Cadê o dinheiro entrando? Cadê isso? Ele traz uma planilha mostrando o lucro que teve na alienação dos bens arrendados, mas que bens foram esses? Aí ele bota em amarelo que me faz crer que é o período que ele está pedindo, ou seja, eu tenho que deduzir que é o período que ele está pedindo, e está falando do lucro, sim, tá aí, pode ser de outra coisa, né? Pode ser de qualquer coisa esse lucro aí. Bom, tá bom, vamos lá. Então, a conversão em diligência, vamos votar a conversão em diligência primeiro, proposta pelo nosso querido relator. Doutor Vinícius Guimarães. Não concordo com a diligência. Não concorda com a diligência, ok. Doutor Walker Araújo. Pouca divergência. Eu acho que aqui não tem prova a prova material do registro contábil aqui, que é a venda dos bens. A gente não sabe. Nem na impugnação ele especificou quais bens que ele vendeu do seu ativo permanente. A gente não sabe se aqueles bens que estavam registrados podem ser registrados no ativo permanente. A gente não sabe nada disso, né? Não tem noção nenhuma. O que ele trouxe aqui foi um registro do valor global, mas esses registros, se não tiver amparo em documentação que dê suporte, não nos ajuda, não contribui a analisar o direito creditório do contribuinte. Ele não trouxe na manifestação nada, e no recurso ele trouxe aqui também não trouxe nada. Eu não concordo com essa diligência, não. Ok, doutor Walker. Doutor Jorge Abud. Uma diferença. Doutor José Renato de Deus.
Presidente, aqui, apesar de ter trazido, como disse a Larissa, um monte de documento aqui, aquilo que era essencial para ele, pelo menos ter o indício de comprovar, ele não comprovou, que seriam esses documentos contábeis aí. Então, também vou com a divergência. Doutora Larissa. Com a Que já se divergência. pronunciou, né? Oi? Divergência. Divergência. Doutora Denise. Com a divergência, presidente. Também voto com a divergência, então, Presidente, por uma... Não, Oi. não. Eu vou diante até das observações dos colegas a respeito dessa questão que é sempre difícil e subjetiva de standard, do que era para ser, não existe uma fórmula de bolo aqui. Eu altero meu voto, e eu nego o provimento em razão da falta da prova material dos registros dos bens que foram alienados. Altero de forma a acolher, eu até anotei aqui já a opinião dos colegas, altero sim. Agora, é importante, Rafael, Sim. você se pronunciar sobre esses documentos todos acostados, porque Sim, você vai dar a preclusão Sim. que eu, particularmente, não daria preclusão, eu falaria que os documentos não provam, porque, na verdade, eu acho que ele até usou a exceção, mas só que é uma exceção que não o ajudou, né? Para mim, estaria também na linha C, mas, bom, isso é uma opinião minha, tá? Só que você tem que se pronunciar, ou pela preclusão, ou por eles não provarem. Das duas, uma, Sim, tá? eu entendo isso mesmo, que ele vamos dizer, isso é importante até para ficar consignado no voto. Eu entendo que ele utilizou, isso é muito relevante, que ele utilizou a exceção da linha C, ou seja, eu continuo achando que ele, na manifestação de conformidade, ele gerou aquilo que eu chamo de indício de prova. Mas, quando da apresentação do recurso voluntário, ele não aproveitou dessa oportunidade, vamos dizer assim, da linha C, para trazer aos autos a documentação que provaria, que complementaria aqueles indícios que ele suscitou na manifestação de conformidade. Eu não sei se os colegas pensam assim ou pensam que houve uma preclusão já no início, que a documentação trazida na manifestação não foi suficiente para instaurar a exceção. Ok, então, vamos lá. Vamos colher o voto. Doutor Vinícius. Não, acho que já tem uma orientação nesse sentido de esperar até o recurso voluntário. Eu acho que no caso aí não é nem preclusão, é questão de prova ser insuficiente. Então, provas insuficientes. Ele não demonstrou. Aí você tem que deixar claro qual prova você precisa. Qual que é a prova, no caso? Primeiro, não tem um registro contábil dessas operações. Segundo, não tem um documento que alicerça o registro contábil. Qual que é o documento específico disso aí, de uma alienação de ativo permanente? Nota fiscal ou do que foi vendido, o contrato de compra e venda, enfim. Tem que demonstrar a natureza do negócio. Você está falando que foi a discriminação dos bens que foram vendidos efetivamente, né? Com seus documentos todos probatórios, porque não tem isso. Qual que é a nota? Que bem do ativo que foi vendido? Bem X, então. Cadê a nota do bem X? Foi vendido? Foi vendido? Tá, mas como que a gente sabe que foi vendido? Tem que ter um contrato de compra e venda ou alguma coisa que demonstre a venda. Quer dizer, não basta só ele falar que foi vendido. Então, nesse caso específico, é muito clara a prova que tem que ser produzida. Não tem mistério nisso aí, não tem nada de subjetividade nisso aí. Isso aí é muito, muito específico. Ele está falando que foi uma venda do ativo permanente. Cadê a prova disso? A gente sabe como que se prova esse tipo de coisa. Então, o que ele trouxe, tipo, um extrato de uma tela de computador, isso não é contabilidade. Isso não faz prova perante terceiros. Pode ser que sirva para convencer o diretor da empresa, convencer o gerente, convencer o cara da contabilidade, mas para a gente não serve, porque isso não está em registro público e tudo mais. A gente sabe por que um livro contábil tem eficácia perante a Receita, porque tem lá um registro público e tudo mais, etc. Então, não tem subjetividade nisso aí. Tá? Então, por que essa prova não serve? Por isso. Porque não traz a natureza do negócio,
não é uma prova contábil, não tem eficácia perante terceiros, ponto final. Né? Agora, se você fala assim, não tem provas, aí o cara vai entrar com embargo, e eu falar, não, mas você não falou quais provas, então? Que eu trouxe prova. Eu sempre fiz questão de mostrar, olha, essa prova que você fez, eu era até mais analítico na extraordinária, eu falava, essa prova aqui e tal. Quer dizer, não precisa, talvez, entrar tanto na analiticidade do negócio, falar, não, você tinha que provar assim, olha, COFINS a pagar, aí vai na conta do ativo. Não precisa tudo isso. Eu fazia uma via crucis aí desgraçada. Então, o voto ficava gigante. Não precisa martirizar os colegas com isso, mas tem que dizer pelo menos o tipo de prova que você espera, né? Nesse caso aí não foi produzido. Então, eu não acho que é questão de preclusão, eu acho que é questão de falta de provas mesmo. Ok. Doutor Walker Araújo. O relator. Ok. Doutor Jorge. Eu gostei muito da observação do Vinícius. Eu quero saber se ele abriu alguma diferença. O Vinícius chegou a abrir diferença ou não? Não, Jorge, assim, porque pelo que eu estou entendendo, o Rafael vai explicitar no voto dele por que o cara não provou. Ele vai acolher, vai falar assim, eu olhei as provas que trouxe no recurso voluntário, com base na linha C, ainda assim não ficou aprovado, né? E aí toda aquela questão, por que não baixa diligência? Porque, na verdade, diligência não é para suprir instrução probatória, né? Mas para uma outra questão, né? Então, atestar a veracidade. Isso. Então, assim, basicamente isso. Então, por isso que não é divergência. O Rafael parece, pelo que eu entendi, ele está assimilando essas observações todas que o Gilson fez, a Larissa fez, e eu estou fazendo, o Walker fez. Perfeito, inclusive, aí, vocês devem estar ouvindo até o barulho do meu teclado aqui, eu anotei isso tudo e realmente deixo aliás, só por uma outra questão também prática aqui, nesses casos, Vinícius, e o Walker mencionou já, assim, se for feito constar, eu estou gravando aqui com o gravador do telefone, e além de ter a gravação aqui, e estou anotando as observações, realmente isso tudo eu vou passar para o voto. Perfeito. Doutor Jorge, como vota? Como relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado estou copiando para os seus repetitivos, que vai até 113. Peraí. 105, 106. Tá. E esse, pelo que você falou, é exatamente a mesma coisa do 137, não é isso? Presidente, é menos complexo. Na verdade, esse abrange mais, porque esse houve uma discussão sobre a forma de contabilidade. Mas o final 51, ele é exatamente o mesmo ponto, com também uma diferença que no memorial o recorrente juntou documentos. E aí, em relação a documentos juntados no memorial, eu entendo que eu não tenho nem o dever de me manifestar. Documento juntado em memorial. Não, tem. Tem pelo direito de petição. Você tem que... Ele vai pedir, e eu tenho aceito os embargos disso. Sim. Aí você pode falar que foi precluso. Sim. Entendeu? Final 51. Ele sempre tem direito a uma resposta da autoridade tributária, sempre. Mas isso seja para falar que não aceita. Oi? Mas isso, o memorial, por exemplo, fora do processo, a gente também tem que se manifestar? Então, se ele apresenta qualquer documento, ele precisa de uma resposta. Mas o memorial foi apresentado na pasta T. Como nesse momento
quem tem a posse do processo é o relator, quem tem que dar a resposta a essa petição é o relator. Sim, eu falo assim, no caso dele aí foi na pasta T. O memorial foi juntado na pasta T. Mas peraí, esse documento não está no e-processo? Não, Basta ter. Não. Então, se o documento não está no e-processo, não tem que falar, não. Desculpa. Eu tive um embargo desse aí entendido... de um documento. Eu tive embargos desse aí, de um documento que foi colocado para apreciar no e-processo e eu não teria apreciado, mesmo depois do recurso. O e-processo, sim. Agora, na pasta T, não. Aí é documento que está fora do processo. Não, desculpa, eu tinha entendido que esse documento tinha sido via memorial, mas o memorial tinha sido incluído no e-processo. Desculpa. Não, pasta T. A minha orientação é para aqueles documentos. Olha, se não está no e-processo, não está no nosso mundo jurídico. Ok. Beleza. Não existe. Beleza. Se colocarem no e-processo depois do acórdão, quem tem que responder isso já não somos nós. Não é mais o relator, porque a nossa competência para apreciação acaba na decretação do resultado. Certo. Tá, então, 113, então eu posso copiar o resultado por 137. Pode copiar, presidente. Mesmos documentos. Tá. Então, eu vou copiar para o 137 e vou copiar para os seus repetitivos. Vai até o 149. Só para esclarecer, eu estou abrindo aqui o processo, a única coisa que tem de diferente, vamos dizer assim, nesse aspecto é que, nesse processo, tem um balancete de junho de 2008, que não muda nosso entendimento. Mas o outro tem balancete também. Eu vi balancete no outro. Bom, mas de qualquer maneira não vai mudar. Não resolve nada. Mas tem balancete, sim. É o 137. Senhores querem um intervalo? Sim. Não temos ainda. Então, são 9h32, 10h32, com 15, 7h47. 9h47, 10h47, voltamos. Tá bom? Beleza. Então, peço para o Isaías interromper a gravação.